Vamos agora para o nosso noticiário internacional. O nosso enviado especial da CNN ao Vaticano, Américo Martins, está em Roma e ele acabou de visitar o túmulo do Papa Francisco lá na Basílica de Santa Maria Maggiore e está fazendo hora extra por um motivo mais do que nobre, e nós é que somos abençoados com a presença do Américo Martins para nos contar então o que você pôde ver e testemunhar ao ser um dos 25 mil, é isso? Acho que eu acertei, não sei se eu acertei o número, puxei de memória, Américo. Um dos 25 mil que viram pela primeira vez neste domingo o túmulo onde jaz o corpo do Papa Francisco, Américo. Muito boa tarde, boa noite para você aí em Roma. Boa tarde, Yuri, boa tarde a todos que nos acompanham. Yuri, o Papa Francisco acertou completamente quando ele insistiu em fazer um túmulo simples no chão na Basílica de Santa Maria Maggiore. Ele acertou porque esse túmulo mais simples, sem aqueles ornamentos, sem muitos artefatos, faz com que as pessoas pensem e faz com que as pessoas se conectem, no final das contas, com a sua fé, com a sua religiosidade, ou com as coisas que as pessoas acreditam. Foi pelo menos isso que eu senti quando entrei aqui na Basílica de Santa Maria Maggiore, hoje, entre os últimos a visitar o túmulo do Papa Francisco, neste domingo, o primeiro dia em que foi aberta aqui a Basílica para a visitação do túmulo do Papa, que foi enterrado ontem. Eu aproveitei que a fila estava para acabar, 9 horas, ia fechar a fila, tinha pouca gente, mais de 30 mil pessoas certamente passaram aqui pela Basílica hoje e no finzinho, até porque eles tiveram que estender o tempo, houve essa oportunidade e eu resolvi entrar na fila para checar o túmulo, para pensar, para refletir. E eu notei, Yuri, que as pessoas ali dentro estavam muito solenes, muito respeitosas, muito silenciosas. Todo mundo entra pela porta esquerda aqui da catedral. A porta que fica à esquerda de quem está olhando a catedral, a Basílica de Santa Maria Maggiore. Aquela, para começar, é a Porta Santa. Toda a Basílica do Vaticano tem uma porta santa que só abre em anos de jubileu, como é o ano do jubileu este ano de 2025, o jubileu da esperança, como foi decretado pelo próprio Papa Francisco. E eu decidi entrar na fila muito mais como pessoa, como cidadão, do que como jornalista. E obviamente na frente do túmulo, fiz essas imagens que vocês devem estar vendo aí, eu também pensei na esperança e eu pensei em muitas coisas, como por exemplo na minha família. Todo mundo pensa nas coisas que de fato são importantes. E eu percebi também, Yuri, que as pessoas passavam pela frente do túmulo, os guardas inclusive pediam que todos tentassem andar o mais rápido possível, mas eles pediam de forma respeitosa. Muita gente fazia o sinal da cruz, alguns tentavam fazer uma pequena oração na frente do túmulo, um túmulo simples, mas de mármore, com uma rosa branca apenas, a rosa favorita, a flor favorita do Papa Francisco. No momento em que eu passei ali, tinha uma freira, inclusive, colocando flores ao lado do túmulo, mas não sobre o túmulo. E as pessoas passavam, faziam seus gestos, oravam, pensavam e depois se deslocavam para o meio, para a nave principal da Basílica. Muitos deles ajoelhavam, sentavam, ficavam ali no momento de reflexão. E foi justamente isso que eu fiz também, Yuri. No final dessa cobertura que eu acompanhei desde a internação do Papa, depois do falecimento dele, vi o corpo na Basílica de São Pedro e terminei essa cobertura aí, ou pelo menos essa fase da cobertura, com essa visita aqui ao túmulo do Papa Francisco na Basílica de Santa Maria Maggiore, Santa Maria Maior, acabando o primeiro capítulo dessa cobertura. E para minha surpresa, Yuri, quando eu saí da catedral, exatamente 9 horas da noite aqui em Roma, eram 4 horas da tarde aí no Brasil, os sinos da catedral
começaram a tocar, e muito intensamente. Eles tocaram por vários minutos. Eles tocaram até chegar num volume muito alto e depois o som foi diminuindo. Era o momento em que a fila tinha se fechado, as últimas pessoas tinham entrado para se despedir, prestar suas últimas homenagens ao Papa, e essa foi a forma que a própria Basílica, os organizadores da Basílica, encontraram para prestar essa homenagem ao Papa Francisco. Vamos ouvir um pouquinho desses sinos que me deixaram francamente bastante emocionados, Yuri. Vou voltar um pouquinho. Tá bom, beleza.